Mas então, assim, quando a maioria das pessoas ouve essa palavra melancolia, lembra automaticamente de tristeza e depressão. Mas não é bem assim que funciona. Não é que essa pessoa ela vai ser 24 horas por dia depressiva, triste, chorona. Não. Não é isso que quer dizer o temperamento melancólico. Né, gente? Vocês aí que convivem comigo sabem, não é. Não quer dizer. Não quer dizer. Mas é uma pessoa que vai de um extremo ao outro. Isso tá nos estudos também. Ela é assim, né? Como eu expliquei ali, o melancólico ele é o terra. O que a terra faz? Quando você pisa na terra, ela fica marcada, né? Então, ele é um temperamento onde ele sente mais. Ele fica mais marcado de acordo com as situações que estão acontecendo na volta. É um temperamento que ele é muito orientado para os detalhes e a qualidade das coisas. É obcecado pelo certo. Ele é uma pessoa assim que é tudo nos mínimos detalhes, sabe? Então é um olhar muito perfeccionista. É uma pessoa que geralmente vai ser um pouquinho mais inflexível em relação a isso, em relação a esses detalhes, a esses valores. Ela vai sentir muito mais. Então, se ela tá alegre, ela tá alegre. Se ela tá triste, ela tá muito triste. Pode durar 5 minutos. Pode durar um pouco mais. Entende? Mas é uma pessoa que ela sente tudo muito mais intenso do que os outros temperamentos. Mas internaliza, né? É dos que tu falou que internalizam os sentimentos, né? Ele internaliza os sentimentos. Então, por exemplo, geralmente, né? Eu não estou falando como regra, mas geralmente um melancólico, ele, num exemplo de ficar chateado com alguém, ou estar triste ou alguma coisa, ele vai sentir aquilo, vai internalizar aquilo. Pode ser às vezes que ele fique com uma mágoa daquela pessoa, seja mais dificultoso para ele perdoar. Até ele pode perdoar, mas ele sempre vai ficar com aquela na cabeça, a pessoa me fez tal coisa, já não posso mais confiar. Então, se ele tá alegre, ele vai agir talvez, aí o pessoal confunde, né? Pode ser que ele venha agir como um sanguíneo, né? Porque é muito intenso. Mas às vezes essa intensidade dele pode vir a durar, mas geralmente não, porque geralmente ele sente na hora e depois já tem uma outra coisa pra ele sentir, entende? Então já passou. Se ele precisa se esforçar numa coisa, ele se esforça até o último naquilo. E aí vem muito determinação no melancólico, muito determinado. Ele olha para as artes, ele tem esse olhar mais artístico. Todo melancólico tem esse olhar mais artístico. Desde criança. Você vai analisar aí, talvez, no seu filho, né? Eu era uma criança que eu gostava muito de ficar pintando. Sim, a gente falou da revistinha que tu trazia, né? A gente falou das revistinhas na linguagem do amor. E realmente, assim, gosta mais de ficar na sua. Ele pode ser um pouquinho antissocial. A bateria social do melancólico acaba rápida. Não que ele não socialize. Mas ele, por exemplo, eu vou em algum lugar socializar com pessoas e aí chega, tipo, sei lá, passa um certo período, minha bateria social acabou, eu desligo. Vou pra casa, ou quando eu era criança, minha bateria social acabava, eu procurava um banco e dormia. Até sentada, mas dormia. Literalmente acabava a bateria. Acabava a bateria, acabou. E aí, por esse motivo, o melancólico acaba se tornando um pouquinho antissocial, por essa questão da bateria social dele ser mais baixa, né? Ele prefere estar mais na dele, mais tranquilo, internalizando as coisas, né? Não com muita gente, festa e coisa. Isso aí a gente deixa pro sanguíneo. Não conta. Mas aqui, ó, eu tô com uma colinha aqui e eu vou dar uma olhadinha aqui. Eles são muito cuidadosos, eles trabalham para garantir
que o perfeito seja alcançado. Não existe perfeição. Não existe. Mas vai explicar isso pro melancólico. Porque ele vai querer a perfeição dentro da visão dele, que pra ele é perfeito. Gente, a Jennifer, ela vai com a gente no supermercado, ela fica olhando que os refrigerantes tem uns mais cheios que os outros. Olha aqui, ó. Tu viu que não tá no mesmo nível os refrigerantes? Só Como ela... assim? Uma pessoa vai comprar com menos, outra vai comprar com mais. Só ela se dá conta que ela vê assim as garrafinhas, né, dela, olha assim, ó, esse aqui encheu demais, esse aqui encheu de menos, assim, como é que isso é possível? Ninguém se dá conta, só a Jennifer. Só os melancólicos. Não, teve uma vez que a gente passou aqui em Pelotas por um prédio, acho que é do governo, né? E ela olhou assim, que legal, e ficou assim, nossa, o que houve? Olha lá os ar-condicionado daquele prédio tão bem retinho, bem colocadinho, todos no mesmo padrão, assim. Eu digo, mas aqui você dá conta disso. Então, ela se apega muito a detalhes, né? Eu gosto muito, assim, de... Por exemplo, o pai, tadinho, sofre comigo. Inclusive, quem assistiu a Linguagem do Amor aí sabe que a dele é palavra de afirmação e ele não suporta a crítica. Mas eu sou melancólica, é de mim, entendeu? Eu tô tentando melhorar, eu juro. Agora que eu entendi isso, eu tô tentando melhorar. Mas, inclusive, já melhorei bastante. Hoje eu sou bem menos apegada a isso. Ao lado ruim, né? Ao lado bom, tá bom. Então tá ótimo. E... Eu vejo o erro de português, meu Deus, fim do mundo pra mim. Porque tá errado, aí eu vou fazer alguma coisinha, e aí pai, essa arte aqui não tinha que ser dessa forma, tinha que ser da minha forma, da minha maneira. Que pra mim é o... Perfeito. É o meu olhar de perfeição. E aí o melancólico tem isso, né? Tem o seu olhar de perfeição que ele quer colocar no mundo. E às vezes não é o perfeito dos outros. São excelentes pessoas para trabalhar. Se você quer uma pessoa que vai ser extremamente organizada, é um melancólico. Entendeu? Guiar uma produção corretamente, o melancólico vai fazer isso assim, ó, top. Todos os refrigerantes vão ficar cheios da mesma forma. Conhecido como cri-cri. Cri-cri. Conhecido como cri-cri, características marcantes, né, do melancólico. Especialista em seguir regras. Gente, você falou pro melancólico. É pra deixar de tal forma. Eu vou deixar de tal forma até que você venha me dizer que é pra trocar a forma que é pra deixar. Então eu sou muito assim, tipo português. Os portugueses, né? Que eles têm que falar da lombada lá, do quebra-molas. Quebra-mola. Devagar, quebra-molas. Ou seja, eles entendem que se andar devagar vai quebrar as molas, né? Aí ele vai andar rápido. Então, assim, não, eu entendo literalmente o que você tá me falando. E pra mim ficou aquilo ali virou uma regra, se você me falou. Aí você mudou de ideia na sua cabeça e não me comunicou. Aí é um problema. É um problema, porque pra mim, eu tô com a sua primeira palavra, não com o que você já mudou na sua cabeça. Entende? Então, pra mim, tem, por exemplo, agora esses dias aqui em casa, tinha uns lugares das coisas que, pra mim, eu vi uma vez que esse era o lugar das coisas. A mãe mudou o lugar das coisas. E eu fui guardar. Ato de serviço pra agradar ela. Né? Só que eu guardei nos lugares que eu achei que era porque eu já tinha visto ali. Ou seja, a primeira vez que ela guardou. Pra mim ficou como regra. Aí ela foi procurar e não achou nada. Porque eu tinha colocado no lugar antigo. E eu não sabia quais eram os lugares novos. Então é mais ou menos assim que o melancólico ele vai se comportar. Cautelosos e hesitantes em ambientes desconhecidos. É isso que eu falei do antissocial, né? Geralmente numa festa, ele não é aquela pessoa que vai até os outros para fazer amizade. Se você vier até ele, sentar com ele e conversar, ele vai conversar com você. Mas ele também, ao mesmo tempo que tá ali, ele tá ligado em tudo que tá acontecendo na volta, porque ele é muito observador. Então... tem essa questão, assim, geralmente
não é... Ele é quase o contrário do que o outro que a gente vai falar depois. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Podem se tornar agressivos em uma situação desconfortável. Como eu falei, eles sentem demais. Então, esse sentir demais acaba que eles, né, explodem demais também, porque eles estão sentindo. E o melancólico, além de sentir, ele ressente, né? Porque Ele assim ressente. como a terra fica marcada, fica marcado. E às vezes para a vida inteira. Às vezes, dependendo da situação, ele não vai esquecer. Porque ele ressente aquela situação o tempo todo. Então, às vezes, dependendo da situação, ele nunca vai enxergar aquela pessoa de outra forma. Exato. Até às vezes os famosos traumas, né? Pro melancólico é muito mais comum isso, porque qualquer situaçãozinha é um trauma que gera que você vai chegar numa outra situação que é parecida com aquela ou igual, e ele já vai ficar meio hesitante, acho que eu não vou, porque da outra vez aconteceu tal coisa. E aí a pessoa acaba se trancando. E aí, por isso, o introvertido, o antissocial do melancólico. Por situações que já vieram a acontecer. O temperamento mais ansioso se preocupa com tudo, com o futuro. Por quê? Porque ele é organizado. Então, ele planeja a vida até o dia que ele morrer. Ele não sabe qual é o dia que ele vai morrer. Mas ele vai planejar porque ele precisa de um plano. Plano perfeito. Para quem perfeito? Para ele. Não para os outros que estão à volta e nem para Deus. Então, Que Deus rasga os checklists, tá? Deus rasga o teu livro, Deus passa canetão vermelho. Quantas vezes tu já rasgou teu checklist? Eu faço checklist uma vez por dia, porque eu sei que no final do dia já era, entendeu? Então... Mas não significa que eu parei de fazer. Para mim é prazeroso fazer. Eu preciso falar para que vocês entendam. Ela programa, certo? Aí ela faz toda uma programação. Aí ela recebe uma palavra de um profeta. E aí Deus diz assim, sabe, toda aquela programação que você fez lá? Eu estou pegando um canetão vermelho, fazendo... Nada daquilo vai acontecer. Tipo assim, a pessoa cai na real, que não é pelo braço dela, né? É por Deus, é Ele que faz, não adianta não você programar. E ele Diz isso pro melancólico. Ele é um temperamento muito analítico, muito lógico, então por isso que ele precisa dessa organização, dessa rotina. O melancólico, ele vai pensar tudo antes. Ele pode ser que ele chegue pra você e ele chegue com uma decisão, isso e aquilo. Pode ter certeza que no momento que ele te falou, ele já pesquisou, repesquisou, pensou, organizou, fez planner, fez planilha, olha, ele fez tudo, ele calculou todos os gastos, e aí você diz pra ele que não. Aí ele se preocupa com o que você falou. Aí ele entra em crise, porque você falou não pro plano dele que tava perfeito. Então, assim, gente, o melancólico, ele precisa ter um plano de ação sólido e seguir ele à risca. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi, como eu falei, eu faço o meu plano perfeito e sigo ele à risca por dia. Às vezes, de manhã, vai ser esse plano. Depois que eu acabar o de manhã, eu faço o da tarde. Entendeu? Que daí não há a possibilidade de eu me frustrar, entendeu? Se eu me frustrar, não vai frustrar minha vida inteira. Vai frustrar aqueles 5 minutos, sabe? Então, é até mesmo que a gente falou um pouquinho sobre as linguagens do amor também. Sobre que a gente falou ali, acho que foi no presentes, né? Da pessoa... essa pessoa, geralmente, ela não gosta que você desmarque compromissos. Exato. Né? Então, é o que acontece com o melancólico. Ele não gosta que você desmarque compromissos, que você, né, tenha essa instabilidade na agenda dele. Tem uma frase que o pai fala que acho que todo melancólico gosta, você não é a agenda dos outros. Por quê? Porque você tem a sua agenda e você não quer que os outros façam de você uma marionete. Sabe? Então, você tem a sua agenda e as pessoas que se alinhem a ela.
porque para não te frustrar. Então, mas é importante o que o melancólico? Ele se conhece, eu me conheço, eu sei os meus horários, eu sei o que eu gosto de fazer. Aqui em casa, nós não temos exatamente uma rotina. Então, para eu me acostumar com isso, é algo que, assim, eu tive que fazer uma rotina meio instável. E tá tudo bem, eu consigo seguir ela porque eu entendo, eu tenho essa clareza, sabe? Então, se acontecer algum imprevisto no meio dos meus horários, tudo bem, depois eu vou chegar em casa e eu vou reorganizar, mesmo que isso seja juntar, por exemplo, tinha que ler um capítulo de um livro, eu vou sair no momento que eu tinha que ler o capítulo. Quando eu voltar, eu leio 2. Ou no outro dia eu leio 2, entendeu? Tô fazendo isso com a leitura bíblica, tô ficando meio louca, mas eu tô indo. Inventei de seguir um plano... Aí, ó, melancólicos, inventei de seguir um plano bíblico de leitura da Bíblia inteira em 3 meses. Porra. Por quê? Porque eu sou intensa. Entendeu? Pra que ler em 365 dias se eu posso ler em 3 meses? Tô conseguindo? Não. Mas eu tô tentando, porque eu tenho determinação. Sem comentários. É o melancólico mesmo. Vamos lá. Vou falar as características positivas pra gente, né? Dar uma amenizada, assim, né? É interessante, né, que você que tá assistindo, pega um papel, uma caneta e vai anotando aquilo Isso. que vai te identificando. Depois, no final, tu faz um balanço. O que tu mais identificou? Fica mais fácil. Às vezes é mais fácil do que tu fazer o teste. De qualquer forma, a gente vai disponibilizar, mas não é 100% o resultado que vai ser com o teu temperamento. Então, como disse a Jennifer, o mais fácil é tu te olhar, tanto agora no que ela fala nos pontos positivos, quanto as melhorias. E se identificar nessas situações que nós estamos contando, né? Faz sentido para ti. É isso aí. Então vamos lá. Características positivas. Habilidoso. Por ser muito atentado aos detalhes, ele tem essas habilidades, ele desenvolve essas habilidades. Minucioso. Detalhes, novamente, viu? Muito detalhista. Sensível. Por muito tempo, eu neguei que eu era sensível. Até isso é sensibilidade, tá? Você que tá assistindo aí. Até negar que você é sensível é sensibilidade. Porque por algum motivo você tá marcado e tá negando. Na verdade, aquela coisa é que a maioria das pessoas acha que o sensível é aquele que demonstra carinho, amor, que abraça, né? Ou que chora de alegria, que chora de felicidade. Chora por qualquer coisa. Não é isso. Não é isso. É que ele sente tudo, né? Ele sente... Vocês vão entendendo agora, mais pra frente. Ele é muito organizado, responsável, eficiente, perfeccionista, idealista, muito leal nas suas amizades, nas suas conexões, nos seus relacionamentos. Ele é muito leal. Por ser essa pessoa organizada, analítica, lógica, provavelmente se o melancólico, que é uma pessoa introvertida, ele é seu amigo, ele tem um relacionamento com você, é porque ele já analisou, já botou, assim, ó, já fez tudo bem, agora eu posso ser amiga dessa pessoa, posso me expor. Então, no momento que ele demonstra as fragilidades dele pra você, que é se abrir, né? Porque como ele é uma pessoa introvertida e antissocial, ele se abre, ele se mostra, ele já é muito leal a você. A mãe brinca que eu sou uma pérola numa concha. Se eu me abrir, pronto, você pode, né? Mas dependendo da forma que você tocar, eu fecho e eu não sei quando eu abro de novo. É mais ou menos assim que o melancólico se comporta. Não é que ele não vá socializar, mas dependendo da situação, ele se fecha. Dedicado, e ele é um esteta. Que significa esteta? Ele é muito... por esse olhar minucioso, detalhista, geralmente são pessoas ligadas à estética das coisas, à beleza das coisas.
Os ar-condicionado tudo perfeitinho, é esteticamente lindo. Estavam alinhados. Tava tão bonito. Então, são essas estética coisas, visual, sabe? né? Até você vai brincar assim, mas você tem toque. Não, às vezes a pessoa é só melancólica mesmo, tá? Um quadro torto. Hoje, pra vocês terem noção do quão bem eu já estou, do quão eu já evoluí desde que eu entendi isso, tem um quadro torto na minha parede. Talvez eu não esteja tão bem porque eu estou falando sobre o quadro torto que tá me incomodando. Mas ele tá lá torto porque caiu o negocinho da cola e eu não tenho mais cola pra colar. Então ele vai ficar torto até eu arrumar a cola. Ela separou, para só um pouquinho. Ela separou por cor as balas de... Jujuba. As balinhas de jujuba. As que ela mais gosta e as que eu mais gosto. Então ela separou por cor. E as que sobrou é que ninguém come. Pequenos detalhes, gente. Aí, vamos lá. Pontos a melhorar. Egoísta. Mal-humorado. Sabe aquela pessoa azeda? Bom dia. De manhã. Pra quem? Isso. Às vezes ela acontece, ela chega assim, bom dia, e aí ela deixa eu comer primeiro, ela come. Ela Primeiro fica meu café. Café. Aí depois ela vem dar beijo. Bom dia. Então teu mal é fome. Então, não deixe uma pessoa melancólica com fome, viu, gente? Ela fica bem chatinha, assim. Mas a Jenny melhorou muito. Nossa, eu tenho que dizer que é graças ao Espírito Santo. Que Os a gente vai frutos, ensinar né? aqui. Ele vai te moldando, né? É se deixar ser vaso de barro na mão do olheiro. E pra quem é melancólico entende muito isso, porque isso é muito estético, é muito obra de arte, entendeu? É algo muito profundo. Então faz muito sentido. Pessimista. Por quê? Porque por ser analítico, você chega com uma ideia pra ele, primeiro a ideia precisa fazer sentido. Senão ele vai dar contra. Vai te falar os pontos ruins que você não pensou. E ele pensou. Teórico. Por quê? Porque ele precisa fazer a teoria na cabeça dele dessa ideia. Então, Sim. ele é muito teórico. Se sentem altamente culpados. Gente, isso aqui eu acho que é uma das coisas que, assim, o melancólico, ele se identifica muito com isso. Porque, pra mim, isso é algo que é um ponto que eu tenho que melhorar, porque isso meio que me move. A questão da culpa. Às vezes você, não sei, como eu dei o exemplo do erro de português, eu vejo o erro do português de alguém, tem algumas pessoas que vão lá e corrigem, tá? Eu não corrijo das outras pessoas, eu só corrijo do meu pai, da minha mãe, alguma coisa assim que eu tenho muita intimidade. O pai erra bastante, mas daí o que eu digo? Eu não sou professor de português, não tenho obrigação de saber tudo. O meu negócio é falar. Então, mas se sou eu que cometo erro de português, eu já vou ficar aquela coisa assim, ó. Eu errei. Autocrítico, né? Muito. Muito autocrítico. Muito Então, A autocobrança é muito forte. É mais de si do que dos outros. mais de si do que dos outros, porque ele é perfeccionista. Então, ele é atentado aos detalhes. E quando ele comete um erro, o livro aqui, ó, Curando as Feridas do Coração, do pai. Quem corrigiu esse livro fui eu. Entendeu? Pra vocês terem noção do qual eu sou cri-cri. Vamos dizer bem a verdade. A gente pagou pra uma pessoa fazer e a pessoa voltou o livro cheio de erro. Aí eu fui olhar, né? Aí a hora que eu olhei, não. Cara, mas essa pessoa não corrigiu. Uma pessoa profissional, né, que trabalha com isso, a gente, né, pesquisou. Aí a Jennifer deixa que eu faço. E eu deixei um erro. Um erro no E livro. eu achei. E aí a mãe achou Eu não achei nem quando eu achei que pra mim tava pronto sem erro. Pelo amor de Deus. Eu fiquei por dentro assim, eu imprimi um monte de livro com um erro. Um erro do livro inteiro. Mas pra mim já se tornou... Meu Deus, é um erro, tá gritando isso aqui, todo mundo vai ver.
Não fala que foi eu que corrigi. Agora tu já falou Agora já é. pra todo Agora o já é. Brasil. São privados e introvertidos. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Antissocial, crítico, né? Como a gente tá falando, com os outros e consigo mesmo. Vingativo. Ai. Tá. Não é tanto assim. A gente só planeja na nossa cabeça, mas não significa que a gente vai executar, né? É, vingativo. Ansioso, raramente no presente. Tá sempre planejando, tá sempre na cabeça a teoria, se vai dar certo, se não vai. E isso vai... Acontece alguma coisa, te tirou fora do prumo, você fica... Não, mas isso, mas e aquilo? Então, e se... E aí, vou te dar uma dica. Deixa acontecer e depois você vai lá e resolve. E se ficar muitas coisinhas de e se na sua cabeça, tem um bloquinho de anotação ou aquele do tem que, né? Tem que isso, tem que aquilo, tem que lavar roupa, tem que lavar nananã, tem que pegar a criança no colégio, tem que não sei, tem que... Anota todos os tem que. Tira da sua cabeça. E vai dormir tranquilo. Já tá na Bíblia isso. Mas você dormir tranquilo. Deixa eu fazer um parêntese. Como tu tá falando aí, tu falaste de ansiedade, né? E falaste a questão ali do perfeccionismo que as pessoas podem confundir com toque. E o interessante do melancólico é que às vezes as pessoas começam a rotular ele como síndromes. Toque, bipolaridade, TAG, síndrome do pânico, e na verdade... Borderline, burnout, entendeste? E na verdade é o temperamento da pessoa que ela está mais no desequilíbrio do que no equilíbrio. Então assim, ó, nem tudo é síndrome. E a gente, é muito comum a gente ver erroneamente esses diagnósticos. Pelo fato de não ter um conhecimento mais aprofundado do temperamento. Então, eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter. Sim, o melancólico ele tem tendência a desenvolver, mas não é uma regra. Às vezes ele pode estar num desequilíbrio emocional, porque, e não esqueçam, tem a ver com o caráter e tem a ver com a personalidade. Então, são várias coisas. A gente só está falando temperamento. E isso pode ser amplificado. Tanto a parte boa como a parte falha. E aí é confundido. Por isso que a gente faz desses podcasts, a gente está fazendo isso para as pessoas terem conhecimento, porque elas tendo essa clareza, esse conhecimento, elas conseguem entender o que está acontecendo e aí, a partir daí, começar a melhorar. E aí, o último ponto a melhorar aqui, que tem pra gente, é a inflexibilidade, né? Às vezes eu recebi uma palavra de um profeta aí. Seja mais flexível. Gente... Aí você entra assim, ó. Você começa a associar coisas. Nós aqui como cristãos. Meu chamado é chamado de profeta. Aí uma melancólica. Profeta. Inflexível. Perfeccionista. Pensa. Comigo não tem meio termo. Se tá na Bíblia, tá na Bíblia. E aí nisso você não tem que ser inflexível, tá? Você tem que... Se tá aqui, é isso aqui. E aí, por isso, eu dei aquele exemplo. Regra é regra. Se tá na Bíblia, é regra. Não tem que tirar do contexto, não tem que mudar da forma que você acha. A perfeição é a palavra. A perfeição é Jesus Cristo. É aquele ditado popular, né? Regra é feita para ser cumprida e não questionada. Eu quero que tu fale aí a parte mais interessante, né? Que eram Primeiro eu vou falar aqui as possíveis profissões. É verdade. As possíveis profissões. Você quer ser profeta também? Não, brincadeira. É chamado, né? Profissão, gente. Profissões. Artista. Como assim artista? Artista tá incluindo tudo aquilo que tá dentro das artes. Fotografia, música... dança, pintura, ilustração, tudo que tá dentro, teatro, poesia, escrever, tudo isso tá dentro das artes. E isso o melancólico vai se encaixar muito bem. Geralmente é aquela, como criança, né, que eu dei o exemplo. Uma criança melancólica, geralmente ela vai ser muito atenta a isso. Isso vai fazer com que ela se sinta bem. Eu adorava botar um camisetão e pintar.
e gostava de revistinhas, gostava de dançar, canetinhas. Me larga numa papelaria hoje em dia, eu fico super feliz. Entendeu? E isso é desde criança. É verdade. Uma livraria. Então, um museu. Pois é, um museu. Tem gente que acha chato, né? O melancólico gosta. Então... Porque ele admira as artes, admira a beleza, né? Isso. A pessoa tá ligada à beleza. Entende o que está sendo falado através de uma pintura, de uma fotografia. Esse olhar que o melancólico tem. Ele entende que tem um sentimento expresso ali. É esse o sentir do melancólico. Inventores. O melancólico, ele gosta de criatividade. Então, como ele é muito atencioso assim, aos detalhes, atentado a essas minuciosidades, ele vai analisar. Então, geralmente, ele pode achar alguma coisa que ele possa inventar que vai facilitar aquilo ali. Vai para as outras pessoas. São excelentes cientistas na questão de desenvolvimento de, por exemplo, um biomédico, um bioquímico, laboratorial, um negócio assim que tenha que pensar, que tenha que fazer minuciosamente análises e cálculos. Geralmente, talvez, o melancólico ele vá se encaixar nisso. Mestres como professor, né? É um mestre. Ele vai ensinar e ele é muito bom nisso, porque apesar de introvertido e um pouquinho antissocial, nessa questão de ensinar, ele gosta de ensinar, ele gosta de falar, gosta de passar aquilo que ele aprendeu da forma mais explicadinha. Mas também é aquela coisa assim, você não entendeu, o problema é seu, já expliquei. Expliquei 1, 2 vezes no máximo. Chega. E filósofos, por essa questão também do sentir, né? São ótimos filósofos, poetas, enfim. E vamos para a Bíblia. Quem aí nós temos de personagens bíblicos que eram melancólicos? Moisés. Moisés era melancólico. E aí o que eu mais gosto de todos, né? Que eu mais me identifico, assim, Jeremias, né? Jeremias era melancólico, para quem leu aí. Jeremias escreveu Lamentações. Lamentações de Jeremias. Típico do melancólico. Você Tem outro melancólico. Elias, aquele que se escondeu na caverna durante 40 dias. Acontece, gente. Ele tava passando por uma crise. O melancólico geralmente é aquela pessoa que do nada vai excluir as redes sociais, vai ficar um mês sem e não vai falar com ninguém e aí depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Já passou. Pior que é. É que agora não precisa caverna, né? A gente só exclui as redes sociais, tranca no quarto e deu. E Ana, a mãe do profeta Samuel.